com vocês hoje. Então eu peço por gentileza, por favor, pare absolutamente tudo que estiver fazendo e olhe para dentro de você mesmo agora. Pode continuar com os olhos abertos mesmo e grave bem aí na sua mente, dentro do seu cérebro, dentro do seu interior, essa imagem que você está vendo aí na tela. Eu sei que você entrou neste vídeo por acaso, mas continue. Se essa imagem na tela fosse eu ou você, ou algum desconhecido, algum outro mendigo, parecia comum, se não fosse de Jesus Cristo, certo? Se fosse de uma pessoa comum, de um mendigo, não, é errado. Esta imagem aí está nos mostrando um ato nobre. Portanto, trata-se de um ato revolucionário que qualquer ser humano ou qualquer criatura possa fazer neste século XXI. Portanto, meus amigos e minhas amigas, Jesus não leu livros, também não tem relato de que ele tenha frequentado faculdades. Mas o que ele fez? Está aí na tela, a imagem. Ele pensou, ele refletiu, e o resultado do seu pensamento, da sua reflexão, está aí, que não me deixa mentir. Olhe para o mundo inteiro e vê o que esse simples homem construiu com o pensamento e com a reflexão, usando as leis, obedecendo às leis e usando a lei ao seu favor. Então, meus queridos e minhas queridas, então aqui vai uma alerta vermelho logo de início. Enquanto você está lendo esta frase aí na tela, está ouvindo ou assistindo o filósofo Andarilho, 95% das pessoas ao seu redor está apenas refletindo. Refletindo o quê, filósofo? Refletindo ações velhas, lixo. Portanto, reciclando pensamentos mofados. Além disso, mastigando as verdades, que hoje já é mentira, então essas reflexões ela não vale. Está fora da regra do jogo. Então, meus queridos e minhas queridas, este é um canal que você verá e que você assiste o que nunca assistiu antes, viu o que nunca, verá o que nunca viu antes. Fique aqui comigo que eu vou te mostrar e também vou te provar que tudo que você aprendeu provavelmente está vencido ou está vencendo. Além disso, que os livros que você leu são caixões de conhecimento, que suas crenças são prisões invisíveis, que te mantêm aonde você está agora. Talvez essa navegação sua nas redes, essa distração, esses cliques, esta loucura por like, esta procura, que nem mesmo você sabe o que procura, talvez é o vencimento das suas informações. Portanto, meus amigos e minhas amigas, eu peço já por gentileza e também encarecidamente que compartilhe este vídeo. Laica. Esta é uma utilidade pública para que todos tenham um conhecimento, para que todos tenham essa noção que você está tendo agora. O filósofo Andarilho simplifica, traz à luz do conhecimento, coloca às claras tudo aquilo que está nas entrelinhas, está às escondidas, está nas sombras, nas escuras. Nós revelaremos, nós desembrulharemos, nós dissecamos, detalhe por detalhe, e trazemos aqui. Estamos prestes a fazer, neste momento, uma cirurgia mental coletiva, retirando os tumores das velhas verdades, e plantando órgãos de uma nova consciência. É disso que se trata. E aqui vai mais um alerta vermelho. Não é para desesperar, mas é um alerta de despertar máximo. Então, meus queridos e minhas queridas,
a verdade não apenas morre, mas ela apodrece. E você está tentando construir o seu palácio com tijolos podres de décadas, 100 anos, 500 anos, talvez até milênios atrás. É disso que se trata. Eu pergunto a você, que está aí me assistindo agora, que entrou aqui por acaso, você está pronto para a amputação intelectual que vai fazer renascer um novo pensamento? Vai ressurgir das cinzas novas ideias e, consequentemente, novas ações também e transformações? Aqui não é um canal religioso, portanto, não tem milagres aqui, não tem milagreiros. Jesus Cristo não fez milagre, né? Ele mesmo disse isso: sua fé te salvou, sua fé te curou. O milagreiro é você, então, portanto, faça os seus milagres. Mas ouve o filósofo Andarilho antes de tentar fazer os seus milagres, porque milagre é lei. E peço a vocês que assistem todos os insights, as falas dos filósofos andarilhos, que cada fala, cada insight tem como você trilhar os caminhos, tem dicas para como você fazer o seu milagre, fazer a sua cura. Está tudo lá. Assistam e compartilhem também, por favor. Então, agora, meus amigos e minhas amigas, vamos fazer, o filósofo Andarilho vai fazer uma revelação, a revelação dos 3 oceanos do conhecimento. Então, o primeiro oceano é o oceano dos livros. E desde já eu já tenho que pedir desculpa e pedir licença para dizer que o conhecimento dos livros, ele é raso, ele é poluído, distorcido e cheio de lixo que as editoras empurram em você. Eu não vou falar dos autores, os autores escrevem, mas as editoras delas patrocinam, alguns canais patrocinam lixo. Dessa lixaiada toda só sobra apenas uma meia dúzia que se pode dar atenção, que pode tirar no mínimo 10% de verdade. É disso que se trata. Como já falávamos aqui, Jesus Cristo nunca leu livro, não tem prova disso. Também não há relato de que ele não fez faculdade. Então, eu acho que vocês já leram demais. Vocês já fizeram quase tudo demais. Mas pensaram de menos e refletiu de menos. Então, ler não é sinônimo de pensar bem. Ler não é sinônimo de refletir. E nós temos exemplo de sobra que não precisa ser letrado para refletir. Ou você vai falar comigo que o analfabeto não sabe pensar, não sabe refletir. Meu pai era analfabeto e era um homem sábio. Ele pensava, ele refletia. Mas as pessoas neste mundo têm mestrado, doutorado, PhD, dado, títulos e mais títulos. Mas são títulos baseados em coisas apodrecidas, conhecimentos desprezíveis, conhecimentos vencidos. Isso não vale. O que vale é o pensamento atual, é a nova regra do jogo. Não estou condenando os livros, a leitura é boa, mas tem que saber filtrar as leituras que se lê, porque a maioria é lixo e vai acumulando, isso causa sujeira e tem que fazer os descartes. Então, meus amigos e minhas amigas, o segundo trata-se do oceano oral. O que é o oceano oral? É a fala propriamente dita, onde a fala pode ser corrompida, distorcida e manipulada a bel prazer. Através da fala, nós conhecemos os homens e as mulheres nas suas
piores mentiras, ou nas suas piores versões. Continuando aqui, o terceiro oceano da reflexão é esse que nós estamos agora. É o mais profundo, é o puro, é o infinito. Portanto, é o melhor. E, consequentemente, é o mais ignorado e o menos seguido. Este é puro porque trata de você, com as suas verdades, com os seus filtros. Esse que deveria ser ensinado. Mas ninguém ensina ninguém a refletir, ninguém ensina ninguém a pensar, não existe faculdade para isso. Pensar e refletir, portanto, é como respirar, é uma habilidade nata. Você já nasceu com ela. Portanto, é como os músculos. Você já tem eles, se você quer crescer os músculos, basta só ir para a academia e malhar. É natural. Com o pensamento e a reflexão também é a mesma coisa, é só exercitar. Nós falávamos de 3, que é o oceano dos livros, o oceano da fala e o oceano da reflexão, mas o filósofo Andarilho se sente na obrigação de acrescentar mais um oceano aqui, os oceanos, o quarto oceano, que são o oceano das ações, dos exemplos, que também é puro, os exemplos. As nossas ações e os nossos exemplos talvez falam mais do que a nossa fala. Às vezes não mentem. Aqui também nós conhecemos os homens e as mulheres pelos piores e também pelos melhores exemplos. Até aquilo que é feito nas sombras, às vezes aparece aqui às escondidas. Então, meus queridos e minhas queridas, mas 99% da humanidade nada apenas, navega apenas no oceano mais raso e mais contaminado, que é o da leitura. 99%. Então saia fora desse 99%, seja 1% dos que têm obras, têm ações, que pensam, que refletem, que tem o controle emocional, é disso que vem o controle e o equilíbrio emocional. E agora vem mais uma bomba, e já emendando, vai também mais uma revelação arqueológica. E a revelação arqueológica é essa: as maiores descobertas da história não vieram de livros, nunca foram de livros. O Arquimedes gritou eureka no banho, não na biblioteca. Newton viu a maçã cair. Só isso. Não leu sobre a gravidade primeiro. E o Einstein? Imaginou cavalgar num raio de luz? Ele não calculou. Não tinha livros. Depois ele escreveu, ele pensou, ele refletiu. E depois veio a escrita. Então, meus amigos e minhas amigas, este é o filósofo Andarilho, é o papo reto. Vocês são adultos, não estou estimulando a ignorância, a não leitura. Não é disso que se trata. O filósofo está falando de pensamento e reflexão. Então, vocês não podem passar o carro adiante dos bois para refletir, não precisa fazer mestrado, doutorado, PhD, não precisa estudar. Já falávamos aqui de Jesus Cristo, que não tem informação de livros que ele leu e nem de faculdade que ele frequentou. E ele pensou, refletiu e criou essa obra que está aí no mundo inteiro, que ninguém pode negar. Talvez ele seja até um analfabeto. Então é disso que se trata. Então ele é o mestre dos mestres. É um exemplo a ser seguido. E aqui vai já emendando o primeiro pulo do gato. Um pulo do gato que reescreve a história. Portanto, Jesus Cristo passou 40 dias no deserto. Tem essa parte aí na Bíblia, já falamos disso aqui. No livro sagrado tem essa parte. Ele passou 40 dias no deserto, onde foi tentado. Foi no deserto. Não foi na biblioteca lendo livros. Não foi. Ele não estudou rolos de Torá, não estudou
a Bíblia ou qualquer outro livro. Ele apenas refletiu, ele vibrou, ele elevou e saiu de lá com verdades que nunca foram escritas antes. É isso que acontece quando pensa, quando eleva, quando vibra. Já falávamos aqui em outro insight sobre a lei da atração, convido a vocês que assistem. Já falávamos aqui também que a Bíblia é o livro principal da lei da atração, que a gente chama aqui de lei do reflexo, que reflete. Então, entendam isso. Não vou alongar esse insight aqui para isso, mas assiste esses insights sobre lei da atração e sobre a lei do reflexo, que é o da Bíblia. Então segura mais essa aí, porque aqui agora eu vou soltar um torpedo. E é uma revelação bombástica. A tua fé te salvou. Não foi um milagre externo. Foi Jesus simplesmente dizendo: você acessou a fonte da reflexão e se curou sozinho. Através da fé, através da sua vibração, foi o que ele fez lá no deserto. Ele acessou essa fonte de riqueza e sabedoria. As religiões, que são representadas por homens, esconderam isso durante muito tempo. Transformou o poder interior em milagre exterior. Mas, na verdade, meus amigos e minhas amigas, sempre esteve dentro da sua capacidade de refletir, só isso e nada mais. Agora, a parte prática que vai doer, e vai doer muito. Então, você sabe qual é o maior crime cometido contra a sua mente até agora? Estão cometendo crime sobre a sua mente, sobre o seu intelecto. E a resposta é simples. É a intoxicação por meias verdades. São afirmações do tipo: 10% de verdade ou até menos. Se é 10% de verdade ou menos, 90% é veneno intelectual. Alguns desses venenos são explícitos, que vocês conseguem identificar. Outros são o vírus encapsulado, encobertado, escondido nas entrelinhas, que está lá adormecido, é o pacote completo. Mas quando eles acordam, são como fantasmas, como um enxame de fantasma para te destruir, para te amarrar e deixar você como está agora. Nas redes, em todos os lugares, nas rapidezes. É o vírus que estimula a agir por instinto. É o vírus que não deixa você pensar, não deixa você refletir. Porque um homem que não pensa e não reflete, ele é um homem amarrado, é um homem piado, é um homem que é mais fácil de dominar. O homem que reflete, o homem que pensa, talvez pode ser um perigo. Por isso que não quer isso de vocês. E o filósofo Andarilho está revelando isso agora. E agora a pior verdade, meus amigos. Seu cérebro, sua mente, estão viciados nesse coquetel tóxico de meias verdades, com coisas lá dentro, embrulhadas nas entrelinhas. E a solução precisa ser cirúrgica, e uma cirurgia radical. Temos que arrancar tudo. E aqui de cara já vai o primeiro alerta cirúrgico. A cirurgia é com a lei do descarte e funciona da seguinte forma. Pegue uma verdade que você carrega aí, disseca, distribui essa verdade, separa aquele tintim de verdade que há lá dentro desse grande tumor da mentira e descarte os 99% abaixo.
Jogue fora tudo. Aí esse 1% que sobrou 99% de espaço, isso é o vazio. É o vazio cognitivo. Já ensinamos isso aqui, que a natureza, o universo, ele abomina o vazio, o vácuo, ele quer preencher. Então, quando você cria esse vazio mental, quando agora você joga fora as meias-verdades, o universo é obrigado a preencher com novas verdades. Mas, filósofo, isso funciona? O filósofo afirma que isso funciona, isso é uma lei, e lei, é a lei da reflexão. O universo te dá mais daquilo que você reflete. Se você reflete, emana falta. Ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e está pedindo. Se você está pedindo, é que está faltando, você está emitindo, emanando vibrações de falta, e o universo vai preencher mais falta. Mas se você vibra na sensação do eu já tenho, eu já sou, eu sou rico, eu tenho saúde, eu sou próximo, eu sou equilibrado, o universo vai te dar mais disso. Isso é lei. E lei é lei, ela funciona. Não suba num prédio para testar a lei da gravidade, não faça isso, não seja louco, porque ela vai funcionar. Não importa se você acredita nela ou não, então isso é lei. E quando você joga esse monte de verdades, que na realidade são mentiras, só tem um átomo, um resquício de verdade lá, sobra o vácuo, o vazio. E se você tem uma vibração positiva, uma vibração de gratidão, e emana isso, o universo vai captar esse reflexo, olha, este aqui merece isso, merece aquilo, e vai dar o que você merece. Esse é o sinal. Atenção agora para um diagnóstico. E esse é o diagnóstico existencial. Minhas queridas e minhas amigas e meus amigos, o homem velho é aquele embriagados de verdades caducas, que, portanto, repete somente o passado e nada mais. O homem novo é ao contrário, renasce todo dia, cria novas verdades frescas, continuamente e ininterruptamente. Eu tenho que dizer, meus amigos, mais uma vez aqui, repetir, é de repetição mesmo. Nós vivemos de repetição, nós tomamos banho todo dia, tomamos café todo dia, repetimos as coisas todo dia, então palavras também têm que ser repetidas. Já dizemos aqui que as palavras às vezes têm um certo poder, quando você repete elas todo dia, cria hábito. Uma mentira repetida 1000 vezes pode virar verdade, que forma os hábitos. E os hábitos formam a transformação do corpo, cria hormônios, produz proteínas. Isso emana, isso vale. Então, meus amigos e minhas amigas, para não perder o fio da meada, você foi feito à imagem e à semelhança do Criador. E aqui está uma pergunta que muda tudo. Tudo e todos. Se Deus pode criar tudo, inclusive universos, por que você não pode criar as verdades? É isso. Você é a semelhança dele. Deus te deu esse poder de criar. Então a pergunta, você pode criar ou não verdade? Sim, você pode criar verdade. O filósofo Antarilho pode criar. Nós estamos aptos para criar verdades. E aqui de quebra já vai um pé na porta, agressivo, da própria criação. Então, meus queridos e minhas queridas, parem de ser um museu de ideias alheias. E seja, portanto, um laboratório de verdades próprias. Crie as suas próprias verdades, porque a maioria daquilo que você ouve dos outros são criações fantasiosas, com cenários, preparações, muitas vezes levianas,
é uma história, um enredo, com apenas 10% de verdade, empurram 90% de inverdade, de mentira, ou às vezes tem só um átomo, tem resquício só, é tudo mentira, é tudo ilusão. É a isca no anzol, é a isca de mentira. É disso que se trata aqui. Então, suas próprias verdades, elas são mais verdadeiras do que as verdades absolutas contadas pelos seus pares, e principalmente por conhecimentos vencidos, apodrecidos, estragados. E agora, meus queridos e minhas queridas, vai mais um ditado popular transformador. Quem vive no passado é museu. Portanto, quem cria o futuro é Deus em ação, é você. E agora, para continuar, mais um pulo do gato, que explica o porquê que o sistema quer você lento, não quer você pensando, refletindo. Vivemos, meus amigos e minhas amigas, numa era, num momento de extrema velocidade. A informação circula em monossegundos, a comunicação é instantânea. E a ciência nossa, o que se fala da ciência? A ciência é muito boa. A ciência, ela ajudou a criar, com os estudos, né, seu celular, seu carro, né? As instituições de saúde, a saúde valida muita coisa, mas a ciência tradicional, ela trabalha com anos ou décadas. Então há uma desconexão com a velocidade que nós andamos no momento atual. E aqui está uma grande armadilha. O filósofo está refletindo, está tirando das entrelinhas, não está abominando uma coisa e nem outra, mas está ensinando a tirar e fazer os usos nos seus devidos lugares. Todas as informações velhas devem ser descartadas? Não, algumas servem, mas não como verdade absoluta, mas é como o ditado popular que diz: você não precisa ser um gigante, só está em cima dos ombros de um, você já é grande. Então, algumas informações antigas, às vezes, elas são bases. Isso, mas elas não devem ser o presente e o futuro. Tem que usá-las só como base. Só subir em cima dos gigantes para alçar voos mais altos. Então, meus amigos, essa grande armadilha é a seguinte. Mas antes disso, vem a primeira revelação sistêmica. O sistema, que são todo o seu entorno, fora do seu corpo, né? As instituições, as pessoas, tudo que te controla é o sistema que te aprisiona, que te escraviza. Esse grande sistema, essa grande prisão, precisa de você lento, a passos lentos, como tartaruga. Você não pode ser rápido. Por isso que inventa aí a indústria da distração, das distrações para você distrair e não pensar e ficar mais fácil a sua dominação, a sua prisão. E o porquê disso? Porque gente rápida, gente que reflete, gente que pensa, é gente veloz e que cria em tempo real, e isso se torna um problema. Portanto, se torna incontrolável, e não é isso que o sistema quer. Então, meus queridos e minhas queridas, sem sombra de dúvida, o filósofo aqui está dizendo que a ciência é maravilhosa. Isso que ela é, nós temos benefício da ciência, mas ela é anacrônica. Anda como uma carroça, numa velocidade de tartaruga. Enquanto um estudo é validado pela ciência lenta, que precisa de processos e mais processos, o mundo já deu 5 voltas, já mudou 5 vezes, então, portanto, ela está atrasada. E aqui, meus amigos e minhas amigas, eu peço licença para colocar uma parte bem polêmica aqui, mas ela é verdadeira. Eu quero deixar com vocês essa revelação disruptiva, que já foi citada aqui também. Acredite se quiser, quem quiser. Você é livre, não precisa acreditar no filósofo andarilho. Descalço, de pé no chão, analfabeto e coisa e tal, não precisa. Mas ouve. Talvez
você tire um átomo de verdade do futuro, um átomo de verdade de futuro, que é uma coisa desprezível, ainda pode ser mais valioso do que os 10% de verdades apodrecidas e estragadas do passado. Então fica aí. E a revelação é esta, a polêmica também é essa. Então, meus amigos e minhas amigas, eu quero até diminuir o tom de voz aqui, para falar baixinho. Vale mais a pseudociência da reflexão do que esta ciência lenta. Foi isso que o filósofo disse, mas a ciência ela é maravilhosa, ela tem trazido os bons frutos, olha as vacinas, os anticorpos. A fala do filósofo também é uma vacina intelectual, é um anticorpo da sua mente, do seu cérebro. Aqui também tem. Na pseudociência também nós podemos fazer isso. Então, filósofo, o que acontece na pseudociência da reflexão? Sim, eu explico. A validação da pseudociência é rápida, o resultado é imediato. A comprovação é a transformação pessoal. Tem resultados aí de estudo da pseudociência, de coisas que são passadas de gerações, de pais para filhos, que tem milênios e que tem resultado, mas até hoje não foi provada pela ciência. Além disso, a velocidade. A pseudociência anda anos-luz da ciência tradicional. Não é para vocês largar as ciências de lado, continua falando, fazendo ciência. Não estou questionando a ciência tradicional, eu só estou comparando. Isso é verdade. Uma coisa que precisa de validação, burocracias, disso e disso e deixa disso, ela não anda. Às vezes são coisas que o sábio já usa há décadas. Talvez eu precise de validação para usar isso em outras pessoas, na coletividade, mas para mim eu não preciso, eu posso aplicar. Se eu acho que é bom e se eu acredito nisso, se eu acredito que vai fazer bom para mim, eu posso fazer. Então, a ciência tradicional é a validação, também é burocrática, acadêmica, demorada. A comprovação com estudos e mais estudos, né? Até com animais, os ratos, vocês já viram, de laboratório. E a velocidade é uma carroça da idade da pedra. Então, é completamente desconectado com a realidade. E aqui, meus amigos e minhas amigas, uma metáfora que escondem. Não estamos aqui tentando inventar a roda novamente, ou muito menos reinventar a roda. Estamos aqui para colocar a roda em hipervelocidade. Estamos aqui para conectar essa roda com a realidade atual. Ou seja, as rodas já existem. Isso é verdade básica. Mas o motor da velocidade, isso só existe e só acontece no pensamento e na reflexão acelerada, que é quando questionamos as velhas verdades, questionamos tudo o que está aí, mas por que da lentidão? Por que disso? Por que daquilo? Já falávamos aqui sobre as meias-verdades e as mentiras, que uma verdade só é verdade até alguém questioná-lo. A partir do momento que questionamos, já não é mais verdade para você. A partir do momento que várias pessoas vão questionando, vai caindo, até ficar invalidada. E aqui, meus amigos e minhas amigas, vai mais um golpe final. Este é o tornado da consciência. E o tornado é este. Um único átomo de verdade futura vale muito mais do que 10% de toda a verdade do passado da humanidade. Então, nós não estamos rodando para frente, a gente não está indo para trás, igual o caranguejo, nós estamos indo para frente. Então, o que vale é o futuro.
Então devemos desamarrar das amarras do passado, de algumas que estão pesadas demais, que já se tornaram verdade, mentiras, para avançar para o futuro, mesmo na incerteza. Mas, filósofo, por que a verdade do futuro? Sim, a verdade cria futuros. A verdade do passado apenas repete passado. E aqui esse é o X da questão. Talvez mais uma ou duas coisas para a gente encerrar esse insight aqui. Então, meus amigos e minhas amigas, agora vamos decodificar o maior hack da história. E ele está aqui. Jesus nunca disse como está escrito. Ele sempre disse, eu, porém, vos digo. E o que ele estava fazendo com isso? Ele estava reinventando a verdade em tempo real. Portanto, ele estava hackeando o sistema que era atual naquela época e criando novas realidades. Ele estava hackeando todo o sistema, ele estava renovando todo o sistema. Às vezes as civilizações da época que Jesus vivia carregava costumes de milênios atrás, e já era nova realidade, é como hoje. Nós estamos na era da velocidade, algumas coisas não se aplicam mais na modernidade, precisam ser descartadas. Isso é a verdade. E agora vai um exemplo nuclear, junto com o pulo do gato, teológico. O sábado foi feito para o homem, você sabe onde está essa passagem? Não o homem foi feito para o sábado. Na tradução moderna quer dizer o seguinte, a regra foi feita para servir você, não é você para servir a regra. Nessa passagem Jesus está ensinando, quebre as regras velhas, quando elas não servem para a vida. É disso que se trata. Aqui está a mãe de todas as chaves, a chave mestra. É sua chave do poder pessoal, e é esta, segura aí. Jesus não curava com rituais antigos, ele operava milagres com conexão vibracional, era atual. E hoje, quando a gente fala de vibração, ninguém sabe o que é ainda, mas já acontecia há 2000 anos aqui atrás. Ele fazia isso com reflexão profunda, com acesso direto à fonte, não era por livros. Era com o simples poder do pensamento. E alguns homens, através de algumas instituições, sequestrou esse poder e colocou o intermediário dos dogmas. Ele roubou de você. Estou fazendo meu insight. Ele roubou de você sua capacidade direta de criar milagres. Só mais um segredo. E aqui está a revelação final e a mais perigosa. Você não precisa de igreja, não precisa de qualquer outro intermediário para acessar Deus. Você só precisa apenas de reflexão profunda para acessar o Deus que já existe dentro de você. É isso que vocês precisam. Porque você não é parecido com Deus, você é uma extensão de Deus, e Deus reflete você através de você mesmo. Portanto, meus amigos e minhas amigas, o tempo de refletir acabou, a era de criar já começou. Este canal de utilidade pública existe para uma missão, devolver ao povo o poder que sempre foi das pessoas. Portanto, poder de reflexão sobre a manipulação, criação sobre a repetição, velocidade sobre a lentidão, verdade própria sobre a verdade emprestada. E aqui está o seu manifesto final agora. Destrua suas verdades velhas
Reflita profundamente. Acesse a fonte direta. Crie sua nova liberdade. Valide pelos seus resultados. Não espere a permissão. Não busque validação externa. Seja sua própria fonte. Porque, no final de contas, a única verdade que importa é a verdade que você cria. Compartilhe essa revolução com quem ainda está preso no livro dos mortos. Inscreva-se para a próxima camada de libertação. Agora o último lembrete. Você não veio ao mundo para ler a história, você veio para escrever essa história. Seja autor, seja criador, seja o Deus em ação. Forte abraço, até o próximo insight, até a próxima criação.